O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa, na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com um perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com lágrimas, começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 moedas de prata e outro 50. Como não tivesse com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele o qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: está vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os meus pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que eu entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão, eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Depois disso, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova no reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres, que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres, que ajudavam a Jesus e aos discípulos para os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro irmão, diácono, irmãos e irmãs, jovens, o Evangelho nos apresenta Jesus que tinha essa capacidade de acolher a todos. A evangelização de Jesus começava, podemos assim dizer, por esta acolhida, porque de fato, acolher é evangelizar. Acolher é o quê? Acolher é? E Jesus era até acusado por acolher pessoas que, segundo a mentalidade dos religiosos da época, não deviam ser acolhidas.
deviam ser castigadas já pela falta de acolhida. Por exemplo, em Lucas capítulo 5, Jesus, que chama Levi, depois aceita ir tomar uma refeição na casa de Levi, o publicano, que era mal visto. E diz a palavra que, para além de Levi, também outros pecadores estavam ali junto à mesa com Jesus. Mas hoje, o Evangelho nos demonstra Jesus que aceita um convite para uma refeição, não de um pecador público, não de um publicano, mas de um fariseu chamado Simão. Interessante que Jesus, evangelizando pela acolhida, ele não era insensível ao modo que as pessoas também o acolhiam. Uma vez que ele comunicava amor acolhendo, Jesus também percebia o amor para com ele na forma de ser acolhido. Jesus na casa, Jesus junto à mesa do fariseu, e sem dúvida outros estavam ali na mesma mesa, e entra uma mulher que não foi convidada pelo fariseu. Lucas 7, versículo 37. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. E ela entrou. Era até próprio de um ritual festivo não impedir que ninguém entrasse. Mas claro que aquela mulher sabia que ela não era querida naquela casa. Mas ela entrou. Corajosamente ela entrou. Por causa de quem? Do fariseu? Por causa dela ser reconhecida como uma impura, segundo a lei? Não. Nada disso a acolhia. Mas por causa de Jesus. E de Jesus que ela já havia encontrado. Já havia feito a experiência com a acolhida e a qualidade de acolhimento de Jesus. Repito, um acolhimento que comunica a boa nova, que evangeliza. Logo, um acolhimento que é manifestação desse Deus amor, desse Deus misericordioso que acolhe todos os seus filhos, sem distinção, sem preconceitos, sem discriminação, sem julgar esse é puro, esse é impuro, esse é pecador, esse é santo, esse é bom, esse é mau. Jesus veio revelar esse coração de Deus voltado para toda a humanidade. E aquela mulher, conhecida pelos seus pecados, considerada impura, mas com uma grande fé, com uma grande coragem, provinda dessa fé no amor de Deus que a acolheu, ela entrou naquela casa. Ela enfrentou aqueles olhares de desprezo, por causa de um olhar, por causa de um coração que não a desprezou, a acolheu. O coração de Jesus. E ela trazia consigo, diz a palavra, um frasco de alabastro com perfume, um perfume caro. E ficando por detrás, de trás aqui, porque nós não precisamos achar que a mesa era como este altar, principalmente nas refeições solenes, era como que deitados, como se estivesse aqui o chão, eles se apoiavam recostados, então o pé de Jesus ficava para trás. Deu para imaginar? Eles estavam como que deitados em torno da refeição, chamada mesa. E o pé de Jesus para trás, então, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus.
Isso para dizer que ela não estava debaixo de uma mesa ali chorando. Estava por detrás. E prossegue o evangelho. E com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com o perfume. Jesus, que já havia acolhido aquela mulher, ela que já havia se deixado acolher pelo amor de Deus, Jesus sabia que todos aqueles gestos, sem palavra alguma, eram gestos de uma fé e de um amor traduzido em gratidão. Então isso não estava incomodando Jesus. Não estava atrapalhando ele naquela refeição. Aquela refeição que tem sinais até de solenidade. Mas Jesus sabia que a verdadeira solenidade já estava acontecendo naquela vida, naquela mulher, naquele coração. A maior festa já estava estabelecida na vida dela. A festa da misericórdia, a festa da reconciliação, a festa de quem, desprezado por tantos, e encontra em Jesus a acolhida, a boa nova, encontra em Jesus a compaixão, encontra em Jesus o perdão. Mas nem todos tiveram esse mesmo discernimento. Nem todos tinham esse mesmo modo de julgar a atitude daquela mulher. Vendo isto, o fariseu que o havia convidado ficou pensando. Ele não falou também. Nem ela falou: Jesus, eu te amo. Jesus, obrigado pela tua acolhida. Jesus, obrigado pelo teu amor misericordioso. Nem ela disse, mas fez gestos que traduziam isto, e nem o fariseu disse. Mas o que ele pensou? Se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Ele conhecia que aquela mulher era publicamente impura, mas não conhecia que tipo de profeta é Jesus. Porque na ideia dele, de muitos, o profeta não poderia ter contato com os pecadores, se tornava impuro. Então, ele que já julgava aquela mulher, não era difícil também julgar a Jesus. Ele não é um profeta, não. E Jesus, lendo aquele coração, escutando o coração daquele fariseu, sabia que ele tinha entrado ali, não somente para acolher o fariseu. Ele entrou para anunciar a boa nova para aquela gente toda que estava ali. Vendo os gestos daquela chamada pecadora e vendo também as atitudes daquele fariseu que provavelmente nem olhava para aquela mulher. Prossegue o evangelho. Jesus disse então ao fariseu Simão. Interessante que na raiz do nome Simão, em hebraico, significa escuta. E escuta, na Bíblia, significa obediência. Então, Simão tinha esse nome de escuta, de obediência. Uma pessoa atenta à escuta, no nome. Mas Jesus chama a atenção dele e ele responde: fala, mestre. E conta uma parábola, Jesus. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Um devia quantas? 500. E outra pessoa 50. Como não tivessem como que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Qual deles será mais cheio de gratidão e capaz de traduzir em gestos de amor aquela gratidão? Qual deles? O
que devia 500 ou apenas 50? Simão responde: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus disse: tu julgaste corretamente. Você vê que esse religioso, esse fariseu, e os fariseus eram conhecidos pelo zelo em cumprir de forma estreita a lei. Na época de Jesus eram 613 preceitos, 365 proibições e o restante mandamentos. E ele buscava obedecer tudo certinho, acreditando que daí viria a salvação. Mas Jesus diz assim para este homem, que escutava a palavra de Deus, e que tinha o nome escuta no próprio nome: estás vendo esta mulher? Olhe para ela. Ela entrou na sua casa. Eu sei que você não a acolhe. Está certo que você não concorda com a vida dela de pecadora pública, mas você a despreza, a tem como uma impura. Olha para ela. Olha para a pessoa dela. Tira um pouco o olhar dos males que ela faz. Tira um pouco desse supervalorizar dos pecados que ela comete ou cometeu. Estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, perceba, presta atenção, Jesus em nenhum momento vai chamar e a pecadora, ela, a pecadora, não. Jesus vai chamar ela. Porque para Jesus, antes de sermos pecadores, nós somos filhos amados de Deus. Quem é pecador aqui? Levanta a mão. Infelizmente, né? Pecadores públicos aqui, ó. Publicamente nós estamos reconhecendo. Antes de sermos esses pecadores, infelizmente, antes disso, o olhar do Senhor, esse olhar de amor e de misericórdia, não é para o seu pecado, não é para contabilizar os seus e os meus pecados. O olhar do Senhor repousa primeiramente na essência. O olhar do Senhor é um olhar simples. E a simplicidade consiste na capacidade de constatar a essência, o principal. E o principal para Deus não são os seus pecados. O principal para Deus não são as suas falhas, não são as suas misérias. O principal para o Senhor em relação àquela mulher é que ela redescobrisse o valor que ela tinha como pessoa. Aí sim, porque nós somos amados, porque temos um valor, uma dignidade de imagem e semelhança de Deus, como fomos criados, porque nós temos esse valor, essa dignidade, o pecado tem uma certa importância. Claro que tem, porque o pecado vai nos impedindo de reconhecermos-nos assim, tão amados pelo Senhor. O pecado vai nos tirando a consciência da dignidade, do valor que temos para Deus, do valor que precisamos ter uns para com os outros. Por isso o pecado é um mal. Por isso que Jesus, o Cordeiro de Deus, veio tirar o pecado do mundo. Mas repito, Ele não veio do céu por causa do pecado. Ele veio por algo melhor, por alguém mais importante. Ele veio por causa de você.
Ele veio por causa de você, jovem. Ele veio por causa de cada um de nós. São Paulo, como ouvimos na segunda leitura, ele fez esta experiência também com o Cristo, ao ponto de testemunhar: com Cristo eu fui pregado na cruz. São Paulo reconhece que pelo mistério da encarnação do Filho de Deus, ele foi assumido ao ponto de ser levado com Cristo na cruz. Mas olha que maravilha, repitam comigo: eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Esta minha vida presente, na carne, eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Repita comigo: me amou e por mim se entregou. Fale mais uma vez. Olhe para a pessoa que está aí do seu lado e diga isso para ela: Cristo me amou e por mim se entregou. Por isso que São Paulo vai dizer que eu não desprezo a graça de Deus. Isto é graça, irmãos, isso não é mérito. Como aquela mulher, bem identificada como aquela pessoa que devia 500 denários. Mas, irmãos, o fariseu também devia 500. Eu devo 500. Todos nós devemos. Todos nós somos esses pecadores que precisamos fazer o quanto antes e constantemente essa experiência de fé com a compaixão, com a misericórdia do Senhor, que nos acolhe, que acolhe a nossa pessoa e que quer tirar o pecado do nosso mundo, dos nossos relacionamentos, da nossa vida, por causa do mal que é o pecado, por ser ofensa a Deus, por ser ofensa ao plano de Deus para a sua vida e para a minha vida. Como era para a vida dessa mulher, que ao fazer a experiência com a misericórdia do Senhor, cheio de coragem, foi demonstrar com gestos de amor a Jesus. Ao passo que aquele fariseu teve que ouvir de Jesus: tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por essa razão, eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Não é que aqueles gestos todos dela alcançaram de Deus o amor. Não. Deus ama gratuitamente. Deus, desde toda a eternidade, nada que eu e você façamos vai fazer com que nós sejamos mais amados pelo Senhor, porque Ele nos ama eternamente, plenamente, sem distinção. Se eu fizer isto, Deus vai então me amar. Ontem eu estive com o Emanuel e a Gabi no encontro para jovens, tratando sobre amor, sobre afetividade, sexualidade, lá em São José dos Campos. E depois de algumas palestras, foi aberto um momento de perguntas e respostas para os jovens. E eles foram escrevendo várias questões gerais, mas principalmente envolvendo a parte relacional. Também namoro, e tinha lá um microfone para quem tivesse a coragem de ir lá e perguntar, e nós três buscávamos responder.
Uma das pessoas que perguntou mais ou menos assim: como é que eu devo me comportar, uma vez que eu fiz um propósito, essa era a palavra que ela pôs, um propósito de não tomar mais refrigerante até eu encontrar o meu José. E esse propósito que eu fiz é para chamar a atenção de Deus para esta minha realidade. É muito bom, né? Não tomar refrigerante hoje em dia, às vezes, né? Tem tantos refrigerantes aí. Não é um mau propósito, né? Abster-se de refrigerante. Pronto. Também não é pecado, né? Tomar refrigerante. Mas, para chamar a atenção de Deus para aquela realidade, sobre isso é que eu dizia aos jovens, vocês são tão amados. Deus não precisa que você faça nenhum propósito para chamar a atenção dele. Vocês já chamam muito a atenção. Vocês já são muito amados. O amor apaixonado por Jesus não depende de fazermos isto ou aquilo. Agora, se você quiser fazer abstinências, jejuns, novenas, trezenas, como teve uma outra, pessoa que se manifestou: olha, padre, eu por causa do namoro, me aconselharam a pegar a imagem de Santo Antônio, roubar o menino Jesus e pôr Santo Antônio de cabeça para baixo. Mas eu não fiz nada disso. Mas o que a gente pode fazer? Está certo fazer novena, trezena. O pano de fundo é o mesmo. É de acharmos que se nós fizermos algo, Deus vai olhar, Deus vai nos atender, enquanto que Jesus entra na casa do fariseu e diz ao fariseu: olhe para esta mulher, presta atenção para os gestos dela, para dizer: esta mulher, conhecida por pecadora, para mim, para o meu coração, de Jesus, é conhecida como aquela que fez a experiência de fé, como aquela que fez a experiência com a misericórdia, com a reconciliação, como aquela que agora se desmancha em gestos de amor por mim. Entendeu? Aquela mulher ouviu essas palavras do Senhor, e não só ela, mas aquele fariseu e todos os que estão ali, ouviram de Jesus. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor, porque aquela mulher experimentou muito amor, porque aquela mulher reconheceu-se pecadora diante de Deus. Por isso que a culpa que nós sentimos diante dos nossos pecados é muito importante para o nosso relacionamento com Deus, se colocado no lugar certo. E qual que é o lugar certo das nossas culpas? Aos pés da cruz do Senhor. Claro que se a gente ficar olhando para as nossas culpas, colocar as nossas culpas no centro de tudo, colocar a culpa dos outros no centro, e tudo é culpa, e ficarmos perseguindo, de quem é a culpa, buscarmos acusar a qualquer pessoa dos males da nossa vida, dos sofrimentos. Por trás está essa pergunta: de quem é a culpa? Não é a minha. Se a gente ficar assim, vai gerar um complexo de culpa, e essa culpa vai fazer muito mal, espiritualmente, psicologicamente, na sua saúde até física. Mas cuidado, tem aquele adágio, Cuidado para não jogar a água com a criança fora.
né? Você dá o banho na criança, nós vamos jogar essa água, né? E joga a criança junto. Já não pode jogar a culpa junto. O que é mal? Ficar centrado na culpa. O que é mal? É não colocar a culpa aos pés de Jesus, como fez esta mulher. Ela colocou as culpas dela no lugar certo. O fariseu não via os próprios pecados. Não se achava pecador. Nem acolheu corretamente Jesus. Nem acolheu aquela mulher. E estava ali com a consciência anestesiada. Insensível. O santo dos santos ali. O rei da misericórdia ali na casa dele, tomando refeição. Ali, para acolhê-lo, para evangelizá-lo. E ele insensível, ele mais preocupado com os pecados da mulher e em acusar Jesus, que não é um profeta. Olha a perda de tempo. Que pobreza nos invade. Se no centro da nossa vida não estiver o amor de Deus, a misericórdia, a compaixão do Senhor. Mas vamos voltar-nos para o Evangelho. Quando Jesus diz para a mulher, repitam comigo: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa os pecados? Perdoar pecados é atributo divino. E Jesus, ao perdoar aquela mulher, ele está revelando: eu sou Deus. Eu sou filho de Deus. E ele se volta para a mulher e diz: tua fé te salvou. Vai em paz. Vai em paz. Você que acreditou, você que fez a experiência da reconciliação, do meu amor que vence o pecado do mundo, que perdoa os que se arrependem. Por pior que seja o pecado, por mais consciente que a pessoa seja da vocação, da sublime vocação de Deus para a sua vida, se você infelizmente pecou, se eu pequei, se eu for capaz de reconhecer os meus pecados, bater no meu peito, pedir perdão, confessar, como nós rezamos no Salmo: eu confessei afinal o meu pecado, e perdoaste, Senhor, minha falta. A primeira leitura: que pecado que brada os céus, cometido por Davi, o rei Davi, o escolhido Davi, o grande Davi, que fez de tudo para ficar com a mulher de Urias, ao ponto de colocá-lo num lugar estratégico, onde ele seria morto. E Deus tudo sabe, Deus tudo vê, mas não tudo sabe, tudo vê para condenar, mas para que Davi se arrependesse, para que Davi reconhecesse que aquela dignidade que ele tinha recebido de Deus, a vocação que ele havia recebido de Deus, não era para pecar, não era para usar o poder, a autoridade que ele tinha para gerar morte ao inocente ou a qualquer outra pessoa. Mas a resposta de Davi: pequei contra o Senhor. E o Salmo 50, 51, dependendo da tradução, aquela oração que traduz o arrependimento de Davi: eu tenho meus pecados diante dos meus olhos. Davi reconheceu-se pecador e experimentou o poder do amor. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz com um olhar de amor: nós podemos, mesmo pecadores, experimentarmos a santidade do Senhor. E esta santidade vai nos acolher
e vai nos capacitar para a missão. Coragem! Coragem! Qual que é o nome da pessoa que está aí do seu lado? Diga o nome dele. Diga o nome dela e diga: coragem! Eu até pensei assim: eu vou repetir com eles, pecador, coragem. Mas o Evangelho é tão claro que em primeiro lugar para Deus não está o nosso pecado, que não dá para dizer pecador, coragem. Filho amado de Deus, filha amada de Deus, coragem. Vai em paz. Não é isso que Jesus disse para aquela mulher? Esse vai de Jesus é também um mandato, uma ordem de Jesus. É o mesmo que ide em paz. Então eu quero convidar o ministério a encerrarmos este momento com aquela bela canção que diz dessa nossa vocação, de homens novos para um mundo novo e para uma missão que há de acontecer na sua casa, nos seus relacionamentos, no amor do Senhor, no amor de misericórdia, no amor de acolhida, no amor que vê os pecados próprios e até dos outros, mas conduz ao Senhor, que é a nossa vida, conduz ao trono da misericórdia. A igreja precisa, jovens, de discípulos no amor, do verdadeiro amor. Fique em pé. Nova manhã, já posso ver e sentir a promessa de Deus. Se voltará toda a raça e nação a Cristo Senhor. Novamente, nova manhã, já posso ver e sentir a promessa de Deus. Se voltará toda a raça e nação a Cristo Senhor. Mundo novo nascerá, homens novos surgirão, se ouvirá então uma nova canção. Mundo novo nascerá, homens novos surgirão, se ouvirá então uma nova canção. Ide ao mundo, façais discípulos que vivam o amor. Ide ao mundo, faça discípulos entre todos os povos e nações. Mais uma vez, ide ao mundo, faça discípulos que vivam o amor. Ide ao mundo, faça discípulos entre todos os povos e nações. Põe a mão sobre o seu coração e vai pedindo com as suas palavras esse amor de Deus para a sua vida. Nós pedimos, Senhor Jesus, agora. Esse amor de Deus Derrame esse amor para a sua condição de pecador, de pecadora. Que no centro esteja o amor do Senhor. Que não tenhamos medo de nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados, porque no centro está o amor. Vai pedindo o Espírito Santo, e esta graça que eu peço, Jesus, Tu que és misericórdia, Tu que és compaixão, o Senhor que precisa de missionários no amor, missionários do Teu amor. Derrama o Teu Espírito Santo sobre esses jovens, derrama o Teu Espírito Santo sobre nós que aqui estamos, sobre aqueles que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de comunicação. Derrama o Teu Espírito Santo que é amor, e dá-nos a graça, Senhor, a partir da acolhida de uns e de outros, a graça de comunicarmos o Teu amor, através do nosso olhar,
através do nosso falar, através dos nossos gestos, que a gente possa comunicar o amor a Ti, Jesus. Que possamos comunicar o amor uns aos outros. Vem, Espírito Santo, vem sobre os nossos corações e faz surgir homens novos para um mundo novo. Vem, Espírito Santo de Deus. Levanta o seu braço agora e solta a sua voz na linguagem dos anjos. Solta a sua voz agora e deixa o Espírito Santo completar esta oração. Nós queremos viver esse amor, Senhor. Nós queremos ser discípulos, Senhor, amados e perdoados por Ti. Gera em nós mundo novo, Senhor. Gera em nós homens novos, Senhor. Gera em nós mulheres novas, Senhor. Gera uma sociedade nova, Senhor, com conceitos novos, Senhor. Iria levantar e alabandor e alabandor. Iria levantar e Ide ao mundo, façais discípulos que vivam o amor. Ide ao mundo, façais discípulos entre todos os povos e nações. Levanta o seu braço, sua voz. Ide ao mundo, que vivam o amor. Ide ao mundo, entre todos os povos e nações. Você quer ser esse discípulo? Você quer ser este missionário? Sim. Você quer ouvir de Jesus a cada dia? Vai em paz. Sim. Vai anunciar esta paz, este amor, esta vitória do amor sobre o pecado. É essa a sua vocação, jovem. É essa a vocação de todos nós. Se não colocarmos a nossa energia aí, colocaremos em tantas revoluções, em tantas violências, em tantas coisas que querem até se aproveitar de todo o idealismo, de toda a força do amor que está em você. Jovem, coloca todo o seu ser como discípulo e missionário do Senhor, e você não ficará sem recompensa. Você não ficará sem o prêmio que o Senhor tem para aqueles que amam, que amam, que amam, que amam. CançãoNovaPlay.com. Assine já!